E aí, doutores, doutoras, bem-vindo ao canal do Einstão, beleza, pessoal? Pessoal, o objetivo dessa aula é fazer uma revisão do que a gente viu em sala de aula na turma da EMES, no primeiro período de psicologia, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma revisão de tudo para que possa auxiliá-los aí e a gente poder aí tirar notas boas, beleza, galera? Tirar nota boa, hein? Pessoal, vamos lá então, vamos começar com o que foi visto lá em sala de aula, né? A gente chegou aí na parte de estatística, tá? Módulo 1. No módulo 1 a gente começou vendo o que é uma variável estatística, tá, pessoal? A estatística, ela vai servir aí para analisar dados, beleza? Analisar dados. Né? Mas qual que é o conceito das variáveis, né? O que é uma variável estatística? Variável é algo que varia de elemento para elemento. Olha só, ela varia de elemento para elemento. Agora imagine, por exemplo, se for pensar religião. Religião tem, na religião, vários termos, né? Você pode ter aí o evangélico, o adventista, o budista. Bom, isso é uma variável, tá, pessoal? A variável é algo que varia de elemento para elemento. Eu acho que ficou claro, né? Tranquilo isso daí para a gente entender essas variáveis, né? Exemplo, jogadores, né? Então, cada elemento é um jogador, né? Então, por exemplo, o time tem 11 jogadores, então os jogadores estão, cada jogador é diferente um do outro, então é um elemento. Tranquilo, pessoal, para a gente entender isso? Beleza, entendido a variável elemento, a gente pode entender que as variáveis elas podem ser de dois tipos diferentes. A princípio, qualitativa ou categóricas, que se desmembra em dois tipos, e as quantitativas, que podem ser medidas, ou seja, elas também se desmembram em dois tipos, tá? Com relação à primeira, qualitativo-categórica, as variáveis que não podem ser medidas, tá? O que são variáveis que não podem ser medidas, qualitativas ou categóricas, né? Por exemplo, uma variável que não pode ser medida, religião. Né? Então, no caso da religião, dentro da religião, dos membros religião, católico, adventista, enfim, aqueles membros que estão ali, eu não tenho um cara que é mais evangélico do que o outro, que é mais católico que o outro, e por aí vai, beleza? Então, a gente já conseguiu entender aí o que é uma variável nominal. O que é uma variável ordinal, tá, pessoal? Variável ordinal é um nome que pode ser ordenado. Exemplo, classe social. O cara pode ser da classe A, classe B, classe C, classe D. Só que percebam, dentro da classe A, por exemplo, não é relevante. A gente até consegue medir quem é mais classe A que o outro, mas assim, a gente não vai dar importância para quem é mais classe A do que o outro, a gente não vai poder identificar nessa situação, mas a gente pode ordenar, beleza? Tranquilo. Dentro das variáveis quantitativas são as variáveis que podem ser ordenadas, tá? Que podem ser medidas. Né? Então essas variáveis elas podem ser discreta, apenas um número inteiro, por exemplo, o número de jogadores, 12, 13, não existe 11 jogadores e meio, tá bom? Número de computadores, 2, 3, 4, 5 computadores inteiros, né, pessoal? E também as que são quebradas. As que são quebradas a gente vai chamar de contínuas, tá? Assume qualquer valor. Como assim, assume qualquer valor? Que propriedades são essas, Winston? Cara, assume qualquer valor. Temperatura, pressão, tempo, volume. Olha só, a temperatura ela pode ser 358,52 graus Celsius, graus Kelvin, né? Uma pressão ela pode ser 22,5 bar, 32 atm ou 250 megapascal, unidades diferentes, mas ainda assim ela mantém a propriedade aí de ser quebrada. Eu consigo falar números infinitesimal, centesimal, milesimal, em escalas aí bastante pequenas, tá bom? Ou seja, eu posso quebrar esses valores, tá bom, pessoal? Tranquilo. Bom, com relação a esses dados, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os dados eles podem ser não agrupados. O que são dados não agrupados? Né? Imagine que você está fazendo uma pesquisa com várias pessoas. Aí dentro dessas pessoas você pega e pergunta aleatoriamente, né? Quantos cachorros você tem na sua casa? Você sai fazendo a sua pesquisa. Então você vai lá, primeira pessoa,
0 cachorro, segunda pessoa, 2, terceira, 1, quarta, 2, quinta, 3 e por aí vai, seguindo a nossa sequência aqui, ó. Imagine que segue a nossa sequência, tá vendo aqui, ó? 0, 2, 1 e por aí vai, tá? Isso daqui são dados que ainda não foram agrupados. Porém, todavia, contudo, pessoal, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, enfim, esses dados eles podem ser agrupados. E aí, quando eles são agrupados, eles podem ser agrupados por ponto ou por intervalo. Intervalo é de x até y, ou seja, um intervalo, tá? Vamos ver como é que funciona isso daí? Vamos lá dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha em como eles podem ser feitos. Olha só. Quando a gente olha aqui, a gente tem o nosso primeiro exemplo. Ó, dados agrupados por ponto. Esses dados agrupados por ponto, eu tenho aqui os dados não agrupados. E aí, o que eu vejo aqui em x nos meus dados? São os valores que existem nesses dados. Olha só. Quando eu olho os meus dados agrupados, eu verifico que tem 0, tem 1, tem 2, 3, 4, enfim. Se não tivesse o 3 aqui, se não tivesse o 2, por exemplo, seria 0, 1, 3 e 4. Essas linhas aqui, pessoal, são as classes, ok? Aqui são as classes, ó. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. E aqui a frequência que mais tarde a gente vai conhecer ela como frequência absoluta, que é o número de vezes que o dado ocorre, tá? Então, por pessoa, por exemplo, qual o número de vezes que o dado ocorre? Ó, 0 cachorro, uma pessoa tem. 1 cachorro, 2 pessoas têm. 2 cachorros, 4 pessoas têm. 3 cachorros, 2 pessoas têm. 4 cachorros, uma pessoa tem. Isso são dados agrupados por ponto. São dados agrupados por ponto. Percebam, pessoal, olha só como é simples isso. Não vai me errar na prova, tá? É muito simples, muito tranquilo. A revisão tá aí, tá dada. Vamos voltar? Vamos voltar agora então aqui, ó. Vamos voltar aqui para nossa situação de dados agrupados por intervalo. Olha só, é um intervalo, né? Imagine que esse daqui seja o salário do povo aí, né? Então vamos lá, o pessoal ganha salários diferentes e aí eu preciso aí fazer um intervalo. Pessoal, aqui, lembrando que aqui, ó, geralmente tem, ó, bolinha fechada ou um tracinho por número contido, tá? Eu não coloquei aqui, mas tem aqui, ó, tá? Aqui, ó, bolinha fechada ou um tracinho e aqui um risquinho assim, ó, para indicar quem não está contido, não está dentro, tá? Onde tem a bolinha fechada está contido, onde não está contido. Para nossa situação, lado direito está contido, lado esquerdo não está contido, beleza? Então vamos lá, 2, 2,4, ó, é um intervalo de 2 a 4, porém o 4 não entra nesse intervalo, tá? Percebam isso daí, ó, intervalo de 4 a 6, porém o 6 não entra nesse intervalo, 6 a 8, o 8 não entra, 8 a 10, o 10 não entra, tá? Aqui teria que ter assim, ó, uma listinha aqui, ó, um tracinho e um outro tracinho aqui até chegar aqui, tá? Vamos contar qual que é a frequência que ocorre salários de 2 a 4, 4 não incluso, ó, 2,1, 2,5, 3,4 e 4, 4 não inclui, então eu só tenho 3. Tá certo aqui, ó. Beleza? Tá certinho. Agora de 4 a 6, ó, tem o 4 aqui. Tá incluso. 4, outro 4, outro 4, 4. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 4,8. O 6 não está incluso, ou seja, tenho apenas 5. Coloquei o 5 aqui, o 6 não está incluso nessa classe, tá? Tá incluso na outra. Tanto é que eu começo contando ele aqui, ó. 6, 6,1, 6,9, tá? Aqui seria 6,8 também, ó, 6,8. Então seria 1, 2, 3, 4 números, tá bom? 8,1 estaria na outra, então 4 números está certo. Corrijam aqui, ó, 6,8. E aqui, ó, 8,1, 9, 9,3, 9,5. Todos eles estão entre 8 e 10. A frequência, da mesma forma, eu vou somar, né? Na verdade, o número de elementos entrevistados, tá bom? Tranquilo, pessoal. Vamos continuando então para a gente poder aí entender com relação às frequências, tá? A frequência com que ocorre. Essas frequências que ocorrem, elas podem ser aí, pessoal, de alguns tipos diferentes. A gente vai tratar aqui de 4 tipos diferentes a princípio, ó, frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada e frequência relativa acumulada,
Ou seja, a gente vai ter um conjunto de dados e vamos analisar esses 4 tipos de frequência. Vamos lá ver como é que funciona isso? Olha só que interessante aqui, ó. A primeira situação é a frequência absoluta. Como que eu calculo ela? Simplesmente a frequência dos dados com que ocorrem. Olha só, uma vez fornecido aqui, ó, os dados não agrupados, eu simplesmente vou ver quais são os números que contém para eu traçar as minhas classes aqui, ó, lembra aqui, ó, 0, 1, tem 2, tem 3, tem 4. E aí, com qual frequência que isso acontece? Ó, o 0 acontece uma vez, ó. O 1 acontece uma, 2 vezes, está aqui. O 2 acontece quantas vezes? Uma, 2, 3, 4 vezes, está aqui. O 3 acontece quantas vezes? Uma só, né? E aí eu somo tudo. Isso é a frequência absoluta. Não podemos esquecer, ó. Isso aí é frequência absoluta, ó. Memoriza, tá bom, galera? Tranquilinho? Tranquilinho, tranquilinho. Vamos agora para outro tipo de frequência. Olha só, essa daqui é a frequência relativa. Frequência relativa que vai me dar o percentual, tá? Frequência relativa é dada pela fórmula aqui, ó. Frequência relativa é Fi, né, que é a frequência absoluta, tá vendo aqui, ó, frequência absoluta dividido por N, a quantidade de, nesse caso, de pessoas entrevistadas, pelo número de pessoas entrevistadas, tá? Esse é o número de pessoas entrevistadas e aqui eu tenho os dados, né? Então, beleza, pessoal. Aqui é a fórmula 1 sobre 10, 0,1, 2 sobre 10, 0,2, 4 sobre 10, 0,4, 2 sobre 10, por aí vai, tá? Esses valores de frequência relativa também pode ser dado em porcentagem, e para ser dado em porcentagem, simplesmente multiplico por 100, tá? 0,1 vezes 100, 10%, no total tem que dar 100% aqui das pessoas entrevistadas. Isso é frequência relativa. Isso é frequência relativa. É tranquilo, tá, pessoal? Apresentar isso daí, tá? Isso, a interpretação disso é meramente percentual. Ou seja, quando eu chego aqui, ó, por exemplo, né, na classe 3 aqui, ó, eu encontrei uma frequência relativa de 0,4 ou 40. O que significa, quando eu faço uma leitura aqui, ó, eu entendo que eu li, ó, 40% das pessoas entrevistadas possuem 2 cachorros. Essa é a interpretação. Tranquilex, pessoal. A interpretação simples, ó, 40% das pessoas entrevistadas, que a gente entrevistou, possuem 2 cachorros, tá? Essa é a interpretação da frequência relativa, beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos ver outro aí pra gente dar uma olhada, tá? Bom, aqui a gente tem a frequência acumulada. A frequência acumulada já é um pouco diferente, ó. Os dados estão aqui, né? Eu já tenho aqui a minha tabela complementar e aí eu encontrei minha frequência acumulada. Como que eu calculo ela, ó? F1 é igual a frequência absoluta 1. F2 é igual a frequência absoluta 1 mais frequência absoluta 2. Vou simplesmente somando. Olha que interessante. F3. F1 mais F2 mais F3, ó. Somando. F1, 1. F2, 1 mais 2, 3. F3, 3 mais 4, 7. F4, 7 mais 2, 9. F5, 9 mais 1, 10. E aí a gente tem a tabela do FI. Não faz sentido a gente colocar aqui alguma somatória, porque a gente não vai utilizar para nada, tá? Tanto para a frequência acumulada aqui, no caso total, e aqui das frequências relativa também, tá, pessoal? Frequência relativa acumulada, beleza? E também a gente vai ver aqui na forma decimal e na forma em porcentagem, tá? Vamos continuando aqui para a gente entender um pouco mais. A frequência acumulada relativa, dados os dados não agrupados, né? A gente já agrupou aqui, né? Frequência absoluta, né? E aí a gente vai ver agora aqui na frequência acumulada relativa. Como que funciona isso, ó? A gente vai pegar simplesmente a fórmula aqui, ó, a frequência acumulada dividir pelo número de termos. Frequência acumulada está aqui, ó, dividido pelo número de termos, 10. Frequência acumulada está aqui, ó, dividido pelo número de termos, 10. 0, 1, 0, 3, 0, 7, 0, 9, 1, e aí vai, 10, 30, 70,
90 e 100. O que isso significa? Qual que é a interpretação disso? A interpretação disso é o seguinte, pessoal. Quando eu encontro, por exemplo, aqui, ó, 70%, né? Qual que é a interpretação? A gente está tratando aí de pessoas com cachorro em casa. Então a gente tem o seguinte, ó, 70% das pessoas possuem 0, 1 ou 2 cachorros em casa. Ah, e o que significa o 30% na frequência relativa acumulada em porcentagem? 30% das pessoas entrevistadas possuem 0 ou 1 cachorro. Beleza? Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Vamos dar uma olhada agora na sequência. Só para completar, a gente vai entender aí um pouco de média, moda e mediana. Média, moda e mediana, tá? E aí a gente completa aí o nosso trecho da aula, tá? Vamos lá. Primeiro, pessoal, média, né? O que é a média para os dados não agrupados? Ó, tem aqui os dados não agrupados, a minha média simplesmente eu somo todo mundo e divido pelo número de termos, ó, 2, 3, 1, 0, 3 e pá, né? Somei tudo e quantos termos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, divido por 8, 18 por 8, 2,25. Essa é a média aí para dados não agrupados. E para dados agrupados? Para dados agrupados, cara, tranquilo também, tá? Eu faço uma somatória de f, tá vendo aqui, ó, vezes x, f vezes x, e divido pelo número de termos, tá bom? Então, a média para dados agrupados por ponto segue essa formulação aqui, ó, f vezes x, tanto é que eu criei aqui uma linha com f vezes x, ó, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 1, 4, somo tudo. No caso aqui, essa somatória deu 18, ó. 18 dividido por 8, que é o número de termos, dá 2,25. E aí a gente mata essa parte aí de média para dados agrupados por ponto, tá? Pessoal, tranquilo, né, pessoal? Tanto para média simples, né, para dados não agrupados, e tanto também para dados agrupados por ponto. Cara, é muito tranquilo. Tem que gabaritar isso daí. Beleza, vamos voltar aqui então para nossa aula. Aí a gente tem aqui outra informação que é a moda. O que é moda? Moda é o que mais acontece. Ah, tal coisa está na moda. Vamos, imagine só aqui, ó, moda para dados não agrupados, né? Eu estou fazendo uma entrevista. Olha aqui para mim, olha pro tio, olha pro pai aqui, ó. Eu estou fazendo uma entrevista e nessa entrevista eu estou perguntando para os alunos da psicologia quantas faltas esses caras têm, né? Eu chego lá e pergunto pro primeiro, ó, tenho 2 faltas. E você, tem quantas faltas? 3. E você, tem 1. E você, tem 0. E você, tem 3. E você, tem 4. Cara, quando eu ordenar isso para visualizar, eu vou ver que houve um valor que ocorreu mais vezes. Nesse caso foi 3, tá? De acordo com a nossa pesquisa aqui, foi 3. E o que acontece nesse caso? Nesse caso aqui, ó, o 3 é a minha moda. Moda é o número que mais aparece. Olha só que interessantíssimo. Moda é o número que mais aparece. Fácil, fácil, fácil. Filé do boi, mamão com açúcar, tá? Agora, moda para dados agrupados, pessoal, a gente já vem aqui, ó, já vai na frequência absoluta e já consegue identificar qual que é o número que mais acontece. Ó, nesse caso aqui, facinho, né? Nesse caso aqui, pessoal, a moda é 3, tá? Ó, isso aqui, ó, moda é 3, o que mais acontece é 3. Aqui é a quantidade de pessoas entrevistadas, tá? O número de termos, né? O número de pessoas entrevistadas aí, tá? Então isso não vem a caso, não é os dados. A moda está no dado, tá? Então, ó, passa um xão aí, beleza? Aí também a gente tem aí a parte das medianas, né? Para finalizar, se a gente tem um grupo aí, um grupo de dados, como que a gente faz para achar a mediana? Ó, fica de olho nesse detalhe que é o passo a passo, tranquilo aí pra gente, ó, não errar, hein? Vamos voltar aqui, ó. Lembra dos dados, ó, presta atenção aqui, ó. Mediana para dados não agrupados. Tem os dados, passo 1, colocar em ordem crescente. Olha só, os dados estão aqui, passo 1 foi dado, ó, coloquei em ordem crescente, ó, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4.
tá ali, ó. Se fosse para analisar a moda, quem seria a moda aqui? O 3, que é o valor que mais acontece. Passo 1, eliminado. Passo 2, acha a posição da mediana. Esse daqui, pessoal, é para o cálculo da posição, ainda não é mediana. Ó, presta atenção aqui, ó. A gente está fazendo esse cálculo para achar a posição da mediana e não a mediana, beleza? A gente não está achando a mediana, está achando a posição dela. Vamos voltar lá para o nosso passo a passo. Tá aqui, ó. Então, nesse caso, mediana, n, número de termos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Mais 1 da fórmula, dividido por 2, 5,5. Então, verificar os valores da posição. Quando isso acontece, né? Se é 5,5, né? Qual que é o anterior? 5. E depois o superior, 6, tá? Uma vez que os dados, né? Eles estão aqui, ó, as posições dos dados, né? No caso, é 5 e 6. Eu não tenho dado 5,5 na posição 1, 2, 3, 4, 5. Eu não tenho um dado aqui no meio. Eu tenho esse dado e tenho esse dado, né? E aí eu preciso verificar essa posição. Uma vez que eu achei essa posição, percebam, pessoal, se eu entrega aqui um número ímpar, eu vou somar mais 1 e dividir por 2, vai dar um número par, e aí o número vai ser cheio. Eu paro por aqui, e o valor que eu achar aqui é o valor da posição, já vou direto na posição, e aí eu encontro o valor do termo. Exemplo, 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. Qual que é o quinto termo? 1, 2, 3, 4, 5, seria 3. Vamos supor que esse 4 não existisse, então aqui seria 3, eu já mataria o problema e encontraria a mediana. Como aqui é um número par, eu preciso identificar os dois números, né? Se é a posição de 5,5, 1, 2, 3, 4, 5, não tem 5,5. Então eu vou analisar esse dado e esse dado, e aí eu vou dividir por 2, aqui no terceiro passo, né? Como os valores, nesse caso aqui, pessoal, ó, x5 e x6 são os valores 3 e 3, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó, os dois números, né? 5 e 6, né? O que eu faço? Somo os dois e divido por 2. Como são igual, da mesma coisa. Se fosse a posição 4 e 5, ó, eu somaria 3 mais 2, né? E aí eu dividiria por 2 e daria 2,5. Aí 2,5 seria minha mediana. Tudo certo? Tudo certo. Vamos analisar aqui agora a última coisa que a gente tem que analisar, é mediana para dados agrupados. Ó. Percebam, eu basicamente nem preciso isso daqui. Ó. Se eu tenho os dados e eles já estão agrupados, o que acontece? Eu vou precisar fazer o cálculo da minha frequência acumulada. Tá? Nesse caso, a minha frequência acumulada vai ser assim. Ó. Lembra lá como se calcula? Ó. 1, né? F1. F maiúsculo I é igual a F1, né? E depois eu vou somando, ó, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 2, 10, e por aí vai. Tenho aqui a minha frequência acumulada. A frequência acumulada, praticamente, ela já vai ordenar em ordem crescente qual que é a posição aí da mediana, tá? Então, aqui a gente já tem a posição. Então, o passo 1, colocar em ordem crescente. Isso aí não precisa mais, porque aqui a gente já tem essa ordem. Passo 2, achar a posição da mediana. Nesse caso, posição é igual ao número de termos, no caso 10 termos, mais 1 dividido por 2, né? E aí a posição dá 5,5. Percebam, a posição de 5,5 a gente consegue analisar aí na frequência acumulada. Pessoal, a gente não precisa colocar em ordem, porque a frequência acumulada já mostra isso pra gente. É tranquilo verificar isso. Ó, 5,5, a posição 5,5, ela não existe. Se a posição 5,5 não existe, quem que eu tenho que analisar? A posição x5 e a posição x6. x5 mais x6 divide por 2 e aí eu acho a mediana. A posição é a posição, né? Aonde está. Eu não vou confundir isso com o meu dado, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Encontrei aqui, ó, 5,5. Encontrei 5,5, né? O que eu vou fazer? Na posição 5,5, ou seja, eu simplesmente analiso o termo anterior, que é o 5, e o termo posterior, que é o 6. Então aqui, ó, 1, 2, né? Aqui eu tenho um termo que vai até 2, aqui o 4, de 1 a 4, e aí eu analiso aqui, ó, que vai até 8, ou seja, de 4 a 8, tá, pessoal?
Então, aqui, ó, de 5 a 8 está aqui, ó, está embutido aqui. O termo número 5, 6, 7, 8 está aqui, ó, está aqui. Então, o termo x5 e x6 está aqui, ó. Qual que é esse valor do dado? 3, tá bom? Como que eu confiro isso? Olha lá, x5 e x6, eu sei que ele está aqui, ó. Aqui vai até a posição 4. Depois a posição 5, 6, 7, 8 está aqui, né? x5 mais x6 dividido por 2, ou seja, ambos são equivalentes a 3, ó, 3 e 3, dividido por 2 dá 3. Ah, professor, imagine só, se fosse a posição 4 e a posição 5. Cara, tranquilo, se o valor desse 4,5, tranquilo, a gente resolveria aqui, ó. Posição 4, x4 está aqui, é 2, e posição 5 está aqui, 3. 2 mais 3, 5 dividido por 2, 2,5. A mediana seria 2,5 e não 3. Certinho? Certinho. Pessoal, essa foi a nossa aula de estatística aí, tá? Beleza? Ó, aula de estatística aí finalizada. Até agora é isso que foi dado em prova, tá? Assistam o vídeo, verifique, façam os exercícios, façam as atividades e vamos lá, time. Beleza? Tchau, tchau. Abraço.